Se você chegou até aqui, você já é uma pessoa abençoada. E você pode ajudar a abençoar outras pessoas. Compartilhe este vídeo com seus grupos de mensagens e inscreva-se no canal. E não se esqueça, deixe seu like e seu comentário. Gratidão! Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 60. Instruções ministradas em assembleias. Em anos passados, os servos de Deus aproveitaram muitas oportunidades preciosas que lhes ofereciam as assembleias para ensinar ao nosso povo os métodos práticos de apresentar aos amigos e conhecidos as verdades salvadoras da mensagem do terceiro anjo. Muitos foram ensinados a trabalhar como missionários por conta própria em sua própria localidade. De volta dessas reuniões anuais, muitos passaram a trabalhar com maior zelo e de maneira mais inteligente que antes. Seria agradável para Deus que muito mais instrução prática dessa espécie fosse ministrada aos membros da igreja que frequentam as nossas reuniões de assembleia, do que o foi no passado. Tanto os obreiros dirigentes como os nossos irmãos e irmãs de cada associação devem lembrar-se de que um dos objetivos das nossas assembleias anuais é que todos adquiram o conhecimento dos métodos práticos do trabalho missionário pessoal. Em vários ramos. Deus nos confiou a mais sagrada das obras e precisamos congregar-nos para receber instruções que nos capacitem para cumpri-la. É-nos preciso conhecer a parte que individualmente desempenharemos na promoção da causa de Deus na terra para vindicar a santa lei de Deus e exaltar o Salvador como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. É-nos preciso congregar-nos e receber o divino toque que nos fará compreender o nosso dever no lar. Os pais precisam saber como podem despedir do santuário do lar os filhos e filhas de tal modo instruídos e educados que estejam bem capacitados para brilhar como luzes no mundo. Precisamos conhecer a divisão do trabalho e como cada ramo da obra deve ser atendido. Cada qual deve saber que parte lhe cabe nesse trabalho, a fim de que a harmonia de propósito e ação seja mantida no trabalho de todos. Quando devidamente dirigidas, as Assembleias Gerais são uma escola em que os pastores, anciãos e diáconos podem aprender a fazer trabalho melhor para o Mestre. Deve ser uma escola em que os membros da igreja, velhos e moços, tenham a oportunidade de aprender mais perfeitamente o método do Senhor. Um lugar onde os crentes possam receber instruções que os capacitarão para ajudar outros. A melhor ajuda que os pastores podem prestar aos membros de nossas igrejas não consiste em pregar de sermões, mas em planejar trabalho para que o façam. Dai a cada um algo para fazer em prol de outros. Ajudai todos a verem que, como recebedores da graça de Cristo, estão obrigados a trabalhar para Ele. E seja a todos ensinada a maneira de trabalhar. Especialmente as pessoas que recentemente aceitaram a fé devem ser ensinadas a cooperar com Deus. Se posto a trabalhar, o desanimado logo esquecerá o seu desânimo, o fraco ficará forte, o ignorante inteligente, e todos aprenderão a apresentar a verdade tal qual é em Jesus. Encontrarão auxílio infalível naquele que prometeu salvar a todos que a Ele recorrerem. Em algumas de nossas associações, os dirigentes vacilaram na introdução desses métodos práticos de instrução. Alguns, por temperamento, tendem mais para pregar que ensinar. Mas em oportunidades tais como as de nossas assembleias anuais, é-nos preciso não perder de vista as oportunidades deparadas para ensinar os crentes a fazerem trabalho missionário prático onde vivem. Em muitos casos, nessas assembleias, convirá atribuir a certos homens escolhidos a responsabilidade de ministrarem um ensino no tocante a certos ramos de atividade educacional. Ensinem uns a dar estudos bíblicos e a dirigir reuniões em casas de família. Outros podem ter a seu cargo ensinar as pessoas a pôr em prática os princípios de saúde e temperança e a maneira de tratar os doentes. Outros ainda poderão promover o interesse de nossa obra de revistas e livros. Nossa preocupação máxima
Não deve tanto ser a arrecadação de dinheiro como a salvação de almas, e para alcançar esse fim, devemos fazer tudo quanto ao nosso alcance esteja, para ensinar os alunos a guiarem as almas ao conhecimento da terceira mensagem angélica. Ao sermos bem-sucedidos no trabalho de salvar almas, os que forem acrescentados à fé empregarão por sua vez a sua capacidade para transmitir a verdade a outros. Ao trabalharmos diligentemente para a salvação do próximo, Deus dará êxito aos nossos esforços. O Ministério das Publicações. Ao seguirmos os planos do Senhor, tornamo-nos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Qualquer que seja o nosso cargo, presidente de associação, pregador, professor, aluno ou simples membro da igreja, o Senhor nos considera responsáveis pelo uso correto que fizermos de nossas oportunidades para transmitir a luz aos que necessitam da verdade presente. Um dos melhores meios que ele nos deparou consiste na página impressa. Em nossas escolas e clínicas, nas igrejas e especialmente nas assembleias gerais, devemos aprender a fazer uso sábio dessa preciosa instrumentalidade. Com paciente diligência, os obreiros escolhidos deverão instruir o nosso povo a aproximarem-se dos incrédulos de maneira amável e atraente, e a pôr-lhes nas mãos a literatura que, com poder e clareza, apresenta a verdade para este tempo. Outro aspecto da obra de publicações. Estivemos depois em reuniões de assembleias e em grandes reuniões de nossas igrejas, onde os pastores apresentaram com clareza os perigos dos tempos em que vivemos e a grande importância de apressar a venda da nossa literatura. Em resposta a esses apelos, os irmãos e irmãs foram à frente e compraram muitos livros. Alguns levaram uns poucos e outros compraram grande quantidade. A maioria dos compradores pagaram à vista os livros que levaram. Uns poucos fizeram arranjo para pagá-los depois. Por estarem os livros sendo vendidos a preços baixos, sendo alguns deles reduzidos especialmente para a ocasião, muitos foram comprados, e alguns por pessoas alheias à nossa fé. Diziam elas: por certo, estes livros contêm uma mensagem para nós. Estas pessoas estão dispostas a fazer sacrifícios a fim de que os possuamos, e nós os adquiriremos para nós mesmos e para nossos amigos. Alguns dentre os nossos manifestaram desaprovação, porém. Um deles disse: tem de ser posto um ponto final nesse procedimento, ou o nosso negócio será prejudicado. Ao sair um irmão com uma braçada de livros, pôs-lhe uma das mãos no braço e disse: irmão, que faz você com tantos livros? Ouvi então a voz de nosso conselheiro que dizia: não os impeçais. Esse é o procedimento a ser seguido. Aproxima-se o fim. Muito tempo se perdeu, pois já há muito deveriam esses livros haver estado em circulação. Vendei-os por toda parte. Disseminai-os como as folhas no outono. Esse trabalho deverá continuar sem estorvo de pessoa alguma. Almas perecem sem Cristo. Sejam elas advertidas de seu breve aparecimento nas nuvens do céu. Alguns obreiros continuaram a manifestar muito desânimo. Um deles chorava e dizia: comprando esses livros a preço tão vil, fazem essas pessoas uma injustiça à obra das publicações. Além de esse procedimento estar nos privando de alguma renda com que nossa obra é mantida. Respondeu a voz: não estáis sofrendo prejuízo algum. Esses obreiros que compraram os livros a preço reduzido não poderiam conseguir vendê-los com tanta facilidade sem esse suposto sacrifício. Estão comprando-os agora para amigos e para si mesmos, muitos que de outro modo não pensariam em comprar.